Olá, meus amados em Cristo Jesus. Mais uma vez é um imenso prazer estar com vocês aqui nesta manhã de domingo, né? Uma manhã chuvosa, graças ao Senhor Jesus Cristo amado, né? Aqui no Ceará amanheceu chovendo, tá bom? E tá muito gostoso aqui o clima, muito frio, bom demais. Então, meus amados, graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e vamos em frente. Eu peço, meus amados, que vocês assistam o vídeo, assista até o final, tá bom? Para que você possa entender o que será falado aqui, o que será explicado para você. Tá bom, meu amado? Assista até o final para você entender. Porque se você não assistir até o final, você não vai entender nada, tá bom? Então assista, deixe o seu like, ok? Se inscreva no meu canal, Eliano Souza. Convide uma pessoa para se inscrever também, não paga nada, é grátis. Eu peço esse favor, mesmo que você não queira assistir o vídeo, mas vai lá, se inscreve, deixa teu like lá, ativa o sininho, tá? Para que o YouTube possa passar a vocês as notificações dos próximos vídeos. Meus amados, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer que é um imenso prazer estar com vocês. Graça e paz a todos, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu venho anunciar-vos o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E que junto comigo está se levantando uma nova nação, está se levantando uma nova reforma protestante no mundo. Começando pelo Brasil, vamos até o mundo, porque isto é algo que vai impactar os ouvidos e vai inquietar e vai preocupar e vai tirar a paz de muitos líderes evangélicos, meu amado. Isso eu lhe garanto, porque a cada dia que passa, o número de novos cristãos da graça de Cristo se libertando desse sistema religioso maligno que tem se expandido pelo mundo e que há muitos anos vem escravizando, condenando a Igreja de Jesus Cristo a um tal chamado inferno que não existe. Não existe inferno espiritual, meus amados. Assim como a Igreja Católica, tirando, né, da mitologia grega. Porque se você estudar, se você pesquisar, se você analisar, você já viu até em filmes, né? Muitos filmes feitos por Steven Spielberg e outros diretores famosos fazem filmes sobre diabo, sobre Satanás, sobre demônios, como criaturas, né? Criaturas com chifre, com rabo vermelho, com um garfo na mão, um tridente, você já viu. Muitos filmes que representam esses seres malignos como senhores das trevas, né? Porque tiraram da mitologia grega e esse falso ensino, né? Essa falsa doutrina tem se espalhado pelo mundo. Você nasce, eu nasci dentro de uma religião, certo? Nós nascemos. E quando nós nascemos, desde criança, é nos ensinado pelos pais, pelos nossos pais e nas escolas sobre essa religião. Aí você fica sabendo que tem inferno, que tem diabo, que tem demônio, que tem Satanás, que existe o pecado, que isso não pode fazer, que isso não pode fazer, que tem que adorar isso, tem que adorar aquilo. Tudo isso, meu amado, vem de uma religião. E essa religião, ela tem dominado o mundo inteiro. E dela saíram outras religiões que não mudaram nada. Tá certo? Tiraram alguma coisa e criaram-se outras coisas. Uma escravizava você e a outra escraviza mais ainda. Esse é o sistema religioso evangélico no mundo. A Igreja Católica, através do sistema religioso, junto e tirando da mitologia grega, aquela história daqueles deuses, né? Deuses gregos, deuses do Egito, como Hades, né? O Deus que é o Deus do inferno, o Deus das trevas, como Poseidon, que era um Deus das trevas, que era um Deus do diabo, Satanás, que era chefe
no Hades, no Geena, que é inferno, entendeu? Eles tiraram tudo aquilo. Você pode conferir, assistindo em filmes, vídeos pela internet, você vai entender. Tudo mitologia grega, meu amado. A Bíblia que você tem, que todo mundo tem, ela não relata diabo, Satanás, como um ser, como uma criatura das trevas, com grande chifre, rabo, com garfo na mão e vermelho. Quando lá em Apocalipse, João, ele descreve a besta, o dragão, a serpente, como um diabo, como um Satanás, ele diz que é o vermelho, o dragão vermelho, o grande dragão vermelho, a besta de 7 chifres. E tudo isso você precisa pesquisar, procurar entender. Busque a revelação da graça. Aquilo dali são metáforas, certo? O diabo, Satanás é como um adjetivo, é uma força de expressão. Porque os judeus, eles se comunicavam por linguagem de figura. Desde Moisés, escrevendo o livro do Gênesis, para cá, o Apocalipse. João, que era um judeu influente, o apóstolo de Jesus Cristo, João, ele só pregou para os judeus. Ele só revelou a graça para os judeus, não para os gentios. E ele sempre falava em linguagem de figura. O próprio Senhor Jesus Cristo pregou revelando parábolas. Ele representou muitas coisas. Ele deu muitos exemplos. Tudo isso são forças de expressão, modo de falar. Até aqui no Brasil, as pessoas usam força de expressão. Entendeu? Tudo isso são exemplos. Tudo isso são metáforas. Quando ele fala de Satanás, de diabo, está falando de um adjetivo. Ali é como se fosse um adversário, um opositor. Entendeu? É o adversário, é o opositor. É o que se opõe, é aquilo que é contra. Tudo que é contra você ou contra Deus é um diabo, é um Satanás. Não uma criatura, não um espírito maligno que se manifesta nas igrejas, não. Porque se você analisar bem, esses espíritos malignos que se manifestam nas igrejas, qual é o nome que eles dão a ele? O mesmo nome que eles dão a ele é o mesmo nome que tem em outras religiões, como as religiões da Macumba, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. É os mesmos nomes. Quer dizer, não são demônios, não são diabo que estão destruindo a humanidade, porque se fossem demônios, se o mundo estivesse repleto de diabos e de demônios destruindo a humanidade, você acha que teria alguém na Terra mais? Não teria, meu amado, não tem sentido. Isso é mito, isso é religião. Esses demônios que os evangélicos dão o nome de Pombagira, Tranca-Ruas, Zé Pilintra, Exu, Malandro, Exu não sei de quê, e vários nomes que tem aí na Umbanda, eles são ídolos da Umbanda, que vieram da África. Os escravos da África, que foram transportados para trabalhar no Brasil, trouxeram a sua religião, os seus costumes, trouxeram a sua cultura. Isso é uma cultura, todo país tem sua cultura. Tem país que tem a cultura do hindu, que tem a cultura do budismo, que tem a cultura do espiritismo. Todo país tem sua cultura. E no Brasil também é um país cheio de culturas. Isso é idolatria, isso é ídolos. E ídolos não é nada. Ídolos não quer dizer nada, não serve de nada, não fazem nada. Entendeu? É tudo ilusão. A mente do ser humano que está em linha com o mundo, com a carne, longe de Deus, sem o evangelho da graça, ela trabalha com seu espírito ficando maligno. E ele se revela como uma coisa ruim. Aquele espírito que está naquela pessoa, ele não sai. Ele apenas se controla, ele apenas se renova, ele fica manso, ele fica ali, quietinho, por causa que ele é controlado. Porque o que faz o teu espírito se alterar, se tornar uma coisa mal, é quando você está sem controle, é quando você não anda em linha com o teu Criador, com o Altíssimo, com o Senhor Jesus. Você andando em linha com a tua carne,
Então você vai fazer o que não presta, você se torna um bandido, um assassino, você se torna um viciado em drogas, uma prostituta, um adúltero, você vai roubar, você vai fazer males, você entra numa instituição religiosa e eles começam a invocar esses espíritos que eles dizem que é diabo, Satanás, tirado da macumba. É claro que você vai se manifestar, porque você não anda em linha com Deus. Agora eu te pergunto, é todo mundo que entra lá, que eles invocam esses espíritos e se manifestam? Claro que não, meu amado. Claro que não. É difícil você ver um grande empresário, um doutor. É difícil você ver alguém de bem, algum secretário, algum deputado, senador. É difícil você ver essas pessoas caírem, se manifestando com espíritos malignos na sua vida. Por quê? Porque são pessoas que andam com a sua mente alinhada. Naturalmente, os que se manifestam lá são pessoas que vêm de favelas, de bairros pobres, pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, pessoas que estão desgraçadas por causa dos seus erros da carne e por andarem em linha com a sua carne, se entregando às suas paixões pecaminosas, o seu espírito se altera. Ele não tem linha com Deus, ele é descontrolado. É o seu daimon. O que é um espírito? Um espírito, na linguagem grega, é um daimon, demônio. Demônio quer dizer espírito. Todo mundo tem. Todo mundo, todo ser humano tem. Dado por Deus, não veio do inferno. Não veio do inferno, melhor dizendo, desculpa, não veio de outro lugar. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não tem essa que o diabo criou o mal, que o diabo criou as trevas, que o diabo criou as doenças, que o diabo criou isso. Não, o diabo não cria nada, porque diabo não é ser, diabo não é criatura, diabo não é um espírito mal, maligno. Não, diabo é uma metáfora. Satanás é uma metáfora. Quando você vê na Bíblia Jesus falando do diabo, os apóstolos falando do diabo, de Satanás, não está falando especificamente de uma criatura que mora no inferno, que nem diz os crentes, e vive na terra destruindo a humanidade. Não, mas lá em Apocalipse fala que ele foi preso por 1000 anos. Ele vai ser preso por 1000 anos e depois de 1000 anos será solto para destruir o meu amado. Ele já foi preso por 1000 anos e não era uma criatura das trevas. Quando fala em Satanás, está falando no homem mau como Adão. Ele falou, ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Não, mas é que diz que ele se rebelou no céu. Quando fala em céu, não está falando no trono de Deus. Esse céu que é falado aqui é aquela pessoa que vive nos lugares altos. Os judeus, eles se comunicavam assim, os poderosos, os príncipes, os reis, os imperadores que faziam seus palácios em montanhas, como Herodes fez, o dele em Massada, ficava lá bem alto, bem distante. Era assim que os judeus identificavam ele, como homens maus, como um dragão, como serpente, como um Satanás, como um diabo que mora nas alturas. E eles queriam ser deuses. Não sei se você já assistiu filmes antigos que falam que aqueles imperadores, aqueles homens que dominavam as nações, que saíam saqueando aldeias, eles enviavam seus exércitos para saquear, para conquistar. Esse era o intuito das nações antigas mais poderosas, como foi a Pérsia, como foi a Assíria, como foram os filisteus, como foram os babilônicos, como foram os egípcios. Eles saíam com seus exércitos pelo mundo, saqueando aldeias, saqueando cidades, controlando, fazendo escravos, matava a maioria e levava outros cativos. Assim aconteceu com Jerusalém, com Judá, com Samaria, quando foram sitiadas, quando foram saqueadas pelos babilônicos, pelos persas, pelos assírios. Sempre foi assim. E esses reis queriam ser deuses, eles se tornavam deuses por si mesmos, eles achavam que eram imortais. Faziam sacrifício de pessoas para os seus deuses,
deuses Moloque, Deus Sol, Deus Lua. Ele tinha todo tipo de deuses. É isso o que é uma religião. Isso é religião, é mito. Não tem realidade, não existe. Você não acha na Bíblia um diabo, um satanás de chifre. A Bíblia não fala que existe um satanás e um diabo como um ser espiritual. Você não acha em lugar nenhum. Todas as passagens que falam de diabo e satanás é acusando uma pessoa. É acusando uma pessoa. Entende? Apocalipse fala, né? Você já leu em 21, 22 que fala, capítulo 21, capítulo 22, que ele caiu do céu, né? O que caíste do céu, ó estrela da manhã. Tu foste jogado à terra. E tudo que fala sobre não é uma criatura. Não. Eram os poderes religiosos, políticos e dominadores do mundo. Como os reis, como os príncipes e como os imperadores da época. Para eles, quem vivia lá em cima do poder, era como se estivesse lá no céu. O céu, para eles, para os judeus, é um lugar alto. Quem está acima de todos é o céu. Não é o céu do trono de Deus. Porque esse céu que você vê aqui, das estrelas, não é o trono de Deus. Depois desse céu, existem outros céus, que a Bíblia relata que existe o terceiro céu, aonde Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu para ouvir as mensagens de Jesus Cristo. Lá é o trono de Deus. Esse céu que você vê das nuvens, das estrelas, não é nada. É o céu que fica cobrindo a terra. Entenda isso. E quando fala em céu, em altura, em poder, está falando do homem. Não está falando de um ser, de uma criatura que domina o mundo. Porque se fosse assim, meu amado, se tivesse essa criatura, você acha que ele iria poupar quem? Iria existir quem? Você viria pessoas correndo nas ruas desesperadas com esse diabo atrás delas. Não, mas é um espírito, o diabo é um espírito. Meu amado, pelo amor de Cristo. Tudo foi criado por Deus. O nosso Pai maravilhoso, Senhor Jesus Cristo amado, criou todas as coisas, meu amado. Ele criou todas as coisas. Você está me entendendo? Diabo, Satanás, que nem criatura, que nem um ser das trevas, não criou nada. Será que dá para você me entender? Ninguém criou nada. Entendeu? Foi Deus quem criou todas as coisas. Foi Deus quem criou todas as coisas. É isso que você tem que entender. Agora, o que é que faz as pessoas se escravizarem, as pessoas ficarem com medo? Porque você só teve medo do diabo. Você só passou a ter medo de devorador, né? De demônio, de inferno. Você só passou a ter medo de pecar contra Deus. Foi quando? Foi exatamente quando você entrou numa igreja, certo? No momento que você entrou numa igreja, aí você passou a ter medo de diabo e de Satanás, entendeu? Tudo que você vê falar aqui em estrelas, em sol, em lua, não é o sol, a lua e as estrelas lá do céu que está falando. Você vê João falando em Apocalipse, você acha que as estrelas e o céu que vão escurecer, que vão cair, você acha isso, que o sol e a lua vão cair e as estrelas vão cair na terra? Você acredita nisso? Que vão escurecer? Isso é linguagem de judeus, linguagem de figura, é uma força de expressão, é uma maneira que eles tinham de falar. É como você chegar na casa da sua mãe hoje e dizer assim, minha mãe, eu tô com uma fome de leão. Mas me diga uma coisa, você é um leão? Não. E você está usando o quê? Uma força de expressão. Você não é um leão, mas você diz que está com a fome de leão. Quer dizer, é uma metáfora. É uma maneira de você falar. Assim eram os judeus. Ixi, eu estou morto de fome, pessoal. Mas você está morto? Você diz, eu estou morto de fome, mas você está morto? Tá não. Mas você fala que está morto de fome porque você está usando uma força de expressão. Entendeu agora como é que é? Isso são forças de expressão. É um eufemismo. É uma maneira de você falar, se expressar erradamente. Porque você não está morto de fome, mas você diz que está morto de fome. Você não é um leão, mas você diz que está com a fome de leão. Você olha para a estrada, para a pista e diz o quê? Menino, essa pista está pegando fogo em pleno meio-dia.
Mas a pista está pegando fogo? Não, porque a pista está muito quente. Você diz o quê? Que a pista está pegando fogo. Mas ela não está pegando fogo. Isso é uma força de expressão. Linguagem de judeus. Entendeu? Força de expressão, uma linguagem de judeus. Agora você entende isso. Por que você entende? Porque eu estou lhe dando essa explicação que muitos líderes evangélicos, eles não passam para o povo. Entendeu? Por que eles não passam para o povo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles não querem que as pessoas se libertem da religião. Porque é a religião que sustenta eles. É a religião que sustenta ele. E nós estamos falando hoje, meu amado, exatamente das grandes, maiores mentiras dos evangélicos que tem no mundo, que há muitos anos vem se utilizando da Bíblia, passando para vocês essas mentiras dele. Que Jesus está voltando, Jesus já voltou no ano 70, já está mais do que provado que teremos que passar pela grande tribulação. E a grande tribulação, todos os profetas já profetizaram, desde Isaías até Malaquias. E Jesus também finalizou dizendo para quem era a grande tribulação. Lucas 21, Mateus 24, tudo fala a destruição do templo, que aconteceria no ano 70, e Jerusalém seria incendiada, seria tomada, seria saqueada pelos romanos, unindo-se com todas as nações para saquear Jerusalém. Isso aconteceu. Flávio Josefo, nas suas histórias, já falou, e você pode examinar isso. Quer dizer, essa era a grande tribulação, nunca foi para nós. O Apocalipse foi escrito para os judeus. O Apocalipse foi escrito para o povo daquela região, para aquela geração. Você já leu no capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse, que as cartas, que o livro que João escreveu, ele escreveu, o anjo mandou ele escrever para as igrejas da Ásia. Não tem nenhuma do Brasil, porque Brasil não existia no primeiro século, há mais de 2000 anos atrás. Essa é a verdade. Santa Ceia não tem na Bíblia. Outra grande mentira. Era a Páscoa dos judeus, que só é realizada para os judeus. Era um mandamento de Deus. O mandamento, a ordenança da Páscoa, só era para os judeus. Você já leu em Êxodo, capítulo 12 comigo. Entendeu? Outra grande mentira que para mim é a maior mentira de todas contra o povo. É o maior crime que existe nesse mundo. São você dar dízimo em igreja. Só quem podia receber dízimos eram os levitas, os que foram instituídos pelo próprio Deus quando ele separou as 12 tribos de Israel e começou a repartir as suas heranças, as terras. Somente os levitas não tiveram nenhuma herança. Eles foram destacados, eles foram exatamente instituídos para serem os sacerdotes do templo. Antes não tinha o templo, era uma tenda que se armava em qualquer lugar que se chegava. Era o tabernáculo. E ali eles ministravam o serviço sacerdotal para o Altíssimo, com sacrifícios de animais. E eles recebiam o dízimo do povo em alimento, para alimentar eles, para alimentar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Isso era o dízimo. Alimento. O dízimo nunca foi dinheiro, porque já existia moeda, já existia dinheiro, mas não era aceitado o dinheiro, porque a lei que foi criada por Moisés diante de Deus, que era para ser alimento e não era para mais ninguém. Era uma lei judaica, uma ordem de Deus para os judeus. Não tem mais hoje porque não tem mais templo. O único local que se recebia dízimos era a Casa do Tesouro, era no templo e não tem mais templo, foi derrubado, foi destruído. Você vai lá em Jerusalém que você pode ver, ou veja na internet, que no lugar onde havia o templo tem uma mesquita muçulmana, porque lá está dividido. Israel está dominada pelos 4 cantos. E no meio de Israel, de Jerusalém, fica o povo judeu. O local dos judeus lá hoje é simplesmente um pedaço do muro exterior do templo, que ficava por fora do templo da cidade, que se chama Muro das Lamentações. É o único pedacinho deles. Eles já tentaram
e já olharam, já analisaram como se faria para se fazer um terceiro templo e não tem como, porque eles vão criar uma grande briga, uma grande revolução contra os árabes, que lá tem a parte dos árabes, a parte dos judeus, a parte dos católicos e muitos outras religiões estão lá, naquela área toda da Palestina, entre Massada, Galileia, Jerusalém, Judéia, Jericó, antiga, está tudo lá dominado. Os muçulmanos dominam a maior parte. Fizeram no lugar do templo de Deus, antigo de Jerusalém, uma mesquita para Alá, o islamismo. Os muçulmanos estão lá. Então não tem mais templo. Acabou o templo, então não tem mais dízimo. Acabou o dízimo, é mentira. Entendeu? Outra grande mentira é que eu sou profeta. Oh, eu sou o profeta, não tem mais profeta. Você pode ver isso. Não existem mais profeta. Acabou. Não tem mais profecias, meu amado. Entenda isso. Tudo isso se acabou. Profetas, se acabou. Exatamente na época de Jesus. O último profeta foi João Batista. Lucas 16:16. Jesus falou que a lei de Moisés e os profetas duraram até João. De João Batista para cá não tem mais profeta. O que tem, aliás, que Paulo até ele explica lá em 1 de Coríntios sobre os dons espirituais. O que tem hoje são dons. E o que é dons? Dons não é coisa que eu tenho, que eu criei, que eu conquistei, que eu obtive da minha vontade, que eu lutei. Não. É como o Espírito Santo. O Espírito Santo, você não busca o Espírito Santo. Quem falou isso para você? Vamos buscar o Espírito Santo, amado. Quarta-feira e domingo é dia de buscarmos o Espírito Santo. Jesus falou o quê? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Joel falou o quê no capítulo 2? O profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria. Ele não fala que você iria buscar, não. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Entendeu? Então, meu amado, entenda. Sonhos, visões, profecia, curas, milagres, são dons de Deus, dados por Deus através do Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós. Jesus falou para a mulher samaritana que os seus verdadeiros adoradores não iriam mais adorá-lo em monte e nem em templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17:24 está escrito isso. O Deus dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Não sabeis vós que Deus habita em vós, que vós sois templo do Espírito Santo? Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus falou para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores iriam adorá-lo em espírito e em verdade. E falou também para os fariseus, quando o interrogavam, perguntando, mestre, mostra-nos o reino de Deus. Onde vamos encontrar o reino de Deus? Jesus falou, o reino de Deus não é exterior, não é palpável, não é um objeto, não. O reino de Deus, ele está dentro de vós, está dentro de mim, está dentro de você. Estamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe mais a lei de Moisés que constava de ordenança. Em Colossenses ele fala, capítulo 2 de Colossenses, você pode ler em diante, que fala que ele aniquilou na cruz o escrito de dívida, que constava de ordenança que nos era contrário, prejudicial. Entendeu? Que condenava o povo. Ele encravou na cruz a lei de Moisés. E com a queda do templo, o novo pacto foi instituído. Porque enquanto o templo estava de pé, os pactos se cruzavam. É por isso que você lê as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Você vê as coisas contrariadas, os Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu. Você veja que Pedro, eles falavam como os judeus. Eles estavam ali pregando para os judeus. Paulo raspou a cabeça, usou kippá, se batizou as pessoas por causa da lei. Porque os pactos se cruzavam. Ali havia uma briga, uma grande briga. Entendeu? Como hoje.
A maioria dos evangélicos hoje estão cruzando os pactos. Estão cruzando as duas alianças. A antiga aliança que Deus fez com Abraão, certo? No início da história. E a nova aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz. Com a queda do templo, entenda uma coisa, meu amado. Com a queda do templo em Jerusalém, no primeiro século da era cristã, deu o fim em tudo. Acabou-se o antigo pacto. Estamos no novo pacto do sangue de Cristo. É a graça do Senhor Jesus que vive em nós, que nos domina, que nos purifica, que nos santifica sem ordenança. Você não precisa entrar em nenhuma igreja para poder fazer votos, para poder fazer campanha, para se batizar em águas, para se libertar, para se limpar de pecado, porque quem lavou o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito de todo o pecado foi o sangue de Jesus Cristo na cruz. Agora, se você não crê, se você não consegue entender, se você acredita que precisa se batizar para ser limpo, para ser livre do pecado, precisa tomar santa ceia para ter vida com Deus, precisa dar dízimo para alcançar a salvação, precisa ir para o altar para ter vida com Deus, precisa fazer campanha, precisa fazer esse monte de imundícia que tem na religião evangélica, meu amado, então você está fazendo de Cristo um tolo. Para você que precisa de tudo isso para ter uma vida com Deus, está dizendo que Jesus Cristo morreu em vão. Está dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus não valeu de nada. Foi inútil Jesus Cristo ter vindo em Jerusalém e ter derramado o seu sangue na cruz. Não pode, meu amado. Isso é errado. Amém? O sacrifício do Senhor Jesus, ele anulou a lei. Todas as ordenanças foram feitas nada. Foram feitas nada. Se tornou-se velha, antiquada, e tudo que se torna velho e antiquado está perto de terminar. É preciso tirar o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro foi tirado, que foi o templo, que foi o pacto, o antigo pacto, e estabeleceu-se o segundo, que é o novo pacto da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos pecadores. Não nascemos em pecado. Quem falou isso foi Davi, que foi gerado de iniquidade e que em pecado lhe concebeu a sua mãe. Salmos ele fala. E é verdade. Ali era a antiga lei. Ali era o antigo pacto. Todos que nasceram antes da cruz nasceram debaixo da lei, nasceram sob a condenação do pecado e necessitavam de uma redenção. E quando Jesus Cristo veio, deu a eles esse novo viver, essa nova vida, resgatando eles da morte, das trevas, que era a lei de Moisés. Entendeu? Nós não. Todos os que nasceram da cruz de Cristo para cá, todos estamos lavados, purificados e santificados. Agora, o que faz você hoje se manter nessa vida com Deus, nessa fé, recebendo essa graça do Senhor Jesus, é você ser uma nova criatura. E o que é uma nova criatura? É quando você se liberta do sistema religioso, é quando você não vive de acordo com a sua carne. Quando você não pratica as obras da carne. O que são as obras da carne? Prostituição, adultério, mentira, engano, avareza, roubo, assassinatos. Tudo isso destrói o ser humano. Tudo isso são obras da carne. Não leva você a inferno nenhum que não existe. O inferno é a sepultura, o cemitério. Todo mundo quando morre vai para lá. Agora, o que acontece é que você morre sem Jesus e fica lá e acabou. Não tem nada para você. Você é alma vivente. E alma vivente é como foi feito os primeiros seres humanos de Adão até a cruz. Eram alma vivente, não tinham o Espírito do Senhor Jesus. E alma vivente são como os animais que são alma vivente. Você pode ver em Gênesis, lá capítulo 2, no capítulo 1 e no capítulo 2 fala, os animais foram feitos alma vivente, e quando Deus criou o homem também, soprou nas suas narinas o fôlego da vida.
e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Não tinha um espírito. A alma vivente é o quê? Você nasce, você cresce, se reproduz e morre. Acabou. Assim são os animais, assim era o ser humano. Hoje, na graça do Senhor Jesus, no novo pacto, o ser humano tem essa oportunidade, sem precisar lutar, sem precisar buscar, sem precisar correr atrás de nada. Mas tão somente crendo no sacrifício do Senhor Jesus e aceitando o seu evangelho da graça, você tem uma nova vida. Você se torna espírito vivificante com Cristo. Você se une com Deus num só espírito, porque hoje não é alma que é salva. Nunca foi alma que é salva. Quem é salvo é o espírito. O espírito é de Deus. A alma é o corpo junto. Uma alma sem o corpo, ela não vive, ela não anda. Entendeu? E um corpo sem alma também não. Os dois dependem um do outro para viver. Morrendo o corpo, morre também a alma. Agora, o espírito não. Espírito não depende de corpo para viver. O espírito é a vida total. A vida eterna. A alma é a vida pecaminosa. É a vida que morre. Agora, o espírito não. Ele é vivificante. É eterno. O que é um espírito? Espírito é aquilo que é eterno, que não morre. É como o vento. Assim é o espírito. O que é a alma? A alma é um ser vivente. Que vive, que nasce, que vive, que morre. Mais nada. São os sentimentos, são as dores, são as emoções do ser humano. É a alma. Meu amado em Cristo. Deus fala em Isaías, né? Porque se diabo tivesse criado alguma coisa, como dizem que o diabo criou a mentira, criou o engano, o diabo criou o erro, o pecado, o diabo criou o mal, o diabo não criou nada. O diabo é uma metáfora. É a mente maligna de um ser humano. Isso é o diabo, como foi Adão. Adão o tempo todo é descrevido na Bíblia como um diabo, como um satanás, porque ele foi mal, porque ele enganou Eva. Seu filho Caim, que levou o seu sangue junto com ele, né? Que levou a sua natureza pecaminosa, matou o seu irmão Abel. Como diz a Bíblia. Deus fala assim, ó, ainda antes que houvesse dia, né? Isaías 43, 3, ó. Eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos aos caldeus no navio com que se vangloriavam. Olha só, não era diabo, Satanás, que escravizava o povo de Israel. Quem fazia o povo de Israel ser capturado, ser levado cativo, era o próprio Deus, que usava Babilônia, usou o rei de Babilônia, Nabucodonosor, para levar o povo cativo. Usou os príncipes da Pérsia, do Egito, Faraó. Ele mesmo diz, eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe o meu povo ir. O próprio Deus faz tudo isso. Entendeu? Ele cria o mal, ele cria o bem, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Ninguém pode impedir Deus de fazer o que ele faz. Ninguém, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser, meu amado. Entendeu? Ele destrói, ele constrói, ele mata, ele faz viver. Entendeu? Ele dá vida, ele faz tudo. É isso que você tem que entender. Ele faz todas as coisas. Todas as coisas foram Deus quem fez, foi Deus quem criou. E ninguém pode dizer que Deus não faz porque ele faz. Ele faz o que ele quiser. Assim é o nosso Deus. Entendeu? É o nosso Deus, o Criador. E desde a fundação do mundo até hoje, Deus tem feito todas as coisas, tem agido no ser humano, tem feito tudo que existe no mundo. E as pessoas ficam se condenando, ficam criticando as coisas de Deus, tentando entender por que isso, por que aquilo. E os religiosos também, que não têm o entendimento da graça do Senhor Jesus, eles ficam também falando esse monte de coisa, entendeu? Tudo isso para enganar o ser humano. Mas a verdade é que Deus criou
todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo foi criado por Deus, meu amado. Tanto o bem quanto o mal. Tudo isso para que o ser humano entenda em toda a extensão da terra que fora dele não há outro. Que Ele é o único Senhor e libertador. E isso você já sabe mais do que provado. Então, meu amado, vamos entender uma coisa. Você só entende quando uma coisa já aconteceu, quando já aconteceu um evento, você só entende isso quando você descobre o ano em que tudo foi escrito. Em que ano foi escrito? Em que ano Jesus veio no mundo? Em que ano Jesus estava no mundo anunciando o evangelho? Em que ano ela? Em que ano era? Você entende isso? O ano, meu amado, era o ano 30, 31, 32 e 33. Entendeu? Esse era o ano em que o Senhor Jesus Cristo estava no mundo. Quando ele fala aqui, ele fala aqui em Mateus 24. Mateus 24, ele fala sobre o que iria acontecer, certo? Ele fala o seguinte, em Mateus 24, no versículo 34, ele fala que tudo aquilo que ia acontecer seria em Jerusalém, seria naquela geração, não era para outras pessoas, não era para mais ninguém. Agora, o problema dos evangélicos é que eles futurizam a Bíblia. Eles querem que o que Josué fez, eles querem que o que Gideão fez, o que Elias fez, o que Jacó fez, o que Sansão fez, e todos esses homens, todos esses heróis da fé, patriarcas, os profetas do passado, antes de Cristo, há mais de 5.000 anos atrás, eles querem que isso aconteça hoje. Eles leem para você como se fosse para hoje. Isso é uma coisa muito errada. Aqui no ano 33, Jesus falando com os fariseus, entendeu? Olha só, não era comigo, não era com você. Jesus nunca pregou para o povo brasileiro. Não tem uma mensagem aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João que seja para outras nações, que seja para o povo brasileiro. Por quê? Porque não tem. Por que não tem? Porque não era para nós. Entendeu? Não era para nós. Ele não veio para nós. Jesus de Nazaré não veio para mais ninguém. Ele só veio para Jerusalém. Ele só veio para Israel. Eu vou mostrar para você. Aqui ele diz assim, Mateus 24, 34. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração era essa que ele estava falando? É essa que nós estamos? Não. Assim morreram muitos crentes aos longos dos anos para trás, acreditando que tudo que Jesus fala aqui iria acontecer na nossa geração, na geração deles não. Quando Jesus fala que em verdade eu vos digo que não passará esta geração, ele não está falando nossa geração, essa geração, a geração dele. Entenda, preste atenção na palavra. Veja, respeite o tempo. Aqui era o ano 33 do primeiro século da era cristã. Quer dizer, de lá para cá já se passaram mais de 20 séculos. Mais de 2.000 anos. Estamos em 2020. Não faz sentido eu pegar essa palavra aqui, que Jesus de Nazaré, que ainda não tinha nem morrido, não tinha nem ido para a cruz ainda, falando para os fariseus, para os judeus, ele diz: em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que ia acontecer? A grande tribulação. Essa grande tribulação que os crentes tanto falam, que ficam esses pastores em rádio, em programas de televisão, passando para o povo, e o povo sem conhecimento, acreditando nessas mentiras. Que isso é uma grande mentira. Não tem mais grande tribulação. As desgraças que tem no mundo sempre terão. Desde o ano 70 para cá, teve muitas guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hitler, que apresentou um grande holocausto para o seu Deus pagão, matando milhões de judeus em câmaras de gás,
em fogueira, em enforcamento. Você sabe da história, entendeu? Quer dizer, aquilo tudo ali não era diabo, não era Satanás. Era ordenança de Deus. Não, como é que Deus pode ser tão mau? Deus não é mau porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus faz todas as coisas, meu amado. Você está me entendendo? É Ele que faz todas as coisas. Não adianta você discutir. Não adianta o ser humano querer se justificar. Não adianta você, pastor, não adianta você, líder espiritual aí, que vive aí com suas pregações malignas aí, enganando o povo, querendo dizer para o povo que é o diabo, que é o Satanás, que isso aí não é de Deus. Tudo vem de Deus. Está mais do que provado que tudo vem de Deus. Não adianta você inventar, não adianta você querer se justificar, porque tudo vem de Deus. Entendeu? O mal, o bem, foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou, meu amado. Deus criou todas as coisas, entendeu? Todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo. O ser humano é porque já vem com essa tendência da religião, de acreditar que existe uma criatura, um ser das trevas, do mal, que escraviza, que traz doença, que traz desgraça, que faz isso. Não. Mas não é. Não é, meu amado. Você precisa entender isso. Você precisa ler a Bíblia, entender o que está escrito, o que foi feito. Porque se foi Deus quem criou todas as coisas, por que o ser humano sofre tanto? Sofre exatamente porque não anda em linha com Deus. Sofre porque, infelizmente, não aceita o evangelho da graça do Senhor Jesus. As pessoas, elas preferem ouvir o que fala seu pastor, o que fala o seu bispo. Não, mas o meu bispo, o meu pastor, ele é um homem de Deus. Muito bem. Se ele é um homem de Deus, né, como vocês vivem falando, não, mas o meu pastor é um homem de Deus. Tá certo. Ele é um homem de Deus? Você tem certeza disso? Bom, quando você é um homem de Deus e fala a verdade, você anuncia a verdade de dentro da Bíblia, sem mentira e sem enrolação. É isso que você tem que entender. Sem mentira e sem enrolação. Porque, meu amado, tudo vem de Deus. Tudo foi criado por Deus. Você tem que entender isso. Eu vou tentar encontrar aqui para vocês uma mensagem que fala sobre as coisas que Deus criou. Eu estou tentando encontrar aqui porque eu tinha bem detalhado. Eu tinha tudo bem detalhado, certo? Que Deus fez todas as coisas. Vamos lá. As desgraças que tem no mundo vêm de Deus também. Ele é o Criador. Ninguém criou nada, a não ser o próprio Deus. Entendeu? Ninguém criou nada. Foi Deus quem criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E isso nós temos que entender claramente. Claramente nós temos que entender. Não podemos, meu amado, ficar culpando terceiros, tentando encontrar bodes expiatórios, entendeu? Como se fosse um inimigo de Deus. Não, mas o diabo é o inimigo de Deus. Deus é soberano, meu amado. Deus, ele é soberano. Ele não pode ser tentado. Ninguém tenta Deus.
Não existe um Satanás, um diabo que Deus criou para destruir o seu povo, os seus filhos. Não, nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros com Cristo. Entendeu? E se nós somos filhos, se somos herdeiros, isso quer dizer o quê? Que Deus não vai colocar atrás de nossas vidas uma criatura maligna para nos destruir. De maneira nenhuma. Isso não tem coincidência. Não tem como você crer numa coisa dessa. De maneira nenhuma. Entendeu? Deus criou todas as coisas, meu amado. E Ele criando todas as coisas, não há quem possa impedi-lo do que Ele pode fazer. Entendeu? Entende? Deus criou todas as coisas. É porque eu não estou encontrando aqui o que eu queria mostrar para vocês. Mas, outro dia que eu encontrar, aí eu poderei mostrar para vocês. Tá entendendo? O que tem aqui? O que Deus fala? Que Ele criou todas as coisas. Ó, quando os crentes falam, os evangélicos falam que o diabo caiu do céu, como tem lá em Apocalipse, João descrevendo porque caíste do céu, porque foi derrubado do céu. Aqui em Isaías 14 fala sobre o livramento de Israel. Agora, ele fala aqui, ó, no versículo 12, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, né? Lúcifer, filho da alva. Olha só. Aí você lê isso aqui, os católicos, os crentes, os evangélicos passam para as pessoas esse versículo aqui, ó. E as pessoas não procuram entender, não lêem o contexto e acreditam que é o diabo. E acreditam que é um Satanás que vivia no céu com Deus. Não. Eu vou mostrar para você. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem fazia isso eram os reis do passado, eram os príncipes, eram os imperadores que queriam ser deuses. Eles diziam para o povo que eram deuses, para que o povo temesse a eles, para que o povo obedecesse a eles, ficassem ao seu domínio. Era assim que eles faziam, mas só que eles eram homens. Olha o que diz aqui o contexto, ó. Porque o Senhor se compadecerá, no versículo 1, olha só, de Jacó, e ainda escolherá a Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se chegarão à casa de Jacó, e os povos o receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores, e acontecerá no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor, e da tua dura servidão que te fizeram. Então, você vai proferir este provérbio, Deus falando para o profeta Isaías, contra o diabo, tá aqui. Você vai proferir um provérbio contra Satanás, não. Contra o rei de Babilônia. Tá aqui, ó. Por como caíste do céu, ó, estrela da manhã. Aqui não é um diabo, um Satanás. Era o rei de Babilônia, Nabucodonosor, que se achava o próprio Deus. Ele dizia que era igual a Deus. Ele queria que todo mundo visse ele como um Deus. Você veja aqui na história de Daniel, ele fez uma grande estátua para que todo mundo, quando ouvisse o som dos instrumentos, se dobrassem diante daquela imagem, porque ele queria ser Deus, meu amado. Está aqui. E os evangélicos ficam enganados, ouvindo os pastores enganadores falando que aqui era o diabo que João fala lá em Apocalipse. Aquele que João fala em Apocalipse, entendeu? Também é esse aqui, ó. O que João fala em Apocalipse, assim como João fala em Apocalipse, entenda uma coisa. Assim como João fala em Apocalipse, né? Que viu o diabo caindo, né? Caindo sobre Satanás, é aprisionado por 1000 anos, que nem fala aqui, ó, no capítulo 20. Entendeu? O que ele fala aqui é uma visão de judeu. É uma linguagem de judeus, meu amado. Entendeu? Não é
Entenda uma coisa, não é, preste atenção, não é um diabo, um satanás como criatura. É uma linguagem de judeus. Os judeus falavam assim. Ele falava isso aqui, ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quem era Satanás? Era um diabo? Era um demônio? Se Satanás fosse um diabo, fosse uma criatura das trevas, você veja que lá em Crônicas, se eu não me engano, em 1 Crônica fala que Deus foi comparado como Satanás. Então Deus era Satanás também? Olha como a linguagem de figura é estranha, como você se confunde com as coisas, entendeu? E sairá e enganará as nações, está aqui, né? A linguagem dos judeus. E vi do céu um anjo que tinha a chave do abismo e a grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Tá vendo? Tá aqui também, falando aqui. Amarrou por 1000 anos. E fica todo mundo acreditando que o diabo será preso por 1000 anos. Virá Jesus e o diabo será preso por 1000 anos. Não. Não, meu amado. Entenda uma coisa. Esse diabo, esse Satanás aqui eram os reis, eram os príncipes, desde Faraó do Egito até Herodes, até chegar nos imperadores romanos, como o que ficou, como o que estava vivo na época da grande tribulação, como Vespasiano e seu filho General Tito, eram como bestas ferozes, entendeu? Eles eram destacados por João no Apocalipse como uma besta feroz, entendeu? Que espumava fogo. Entenda isso, meu amado, em Cristo. E é isso que ele fala aqui, ó. Como caíste do céu. Tá aqui, era o rei de Babilônia, Nabucodonosor. E ele vai dizer mais, ó. O que te virem, te contemplarão. Considerar-te-ão e dirão, é um homem. Tá aqui, ó. Capítulo 14 de Isaías, versículo 15 e 16, ó. E contudo, levados serás ao inferno, à morte, ao mais profundo do abismo. Não é o inferno de fogo, que nem os crentes dizem, não. Era a morte, era o cemitério, a sepultura. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem? Olha só, como não era um diabo, um satanás que os crentes falam que caiu do céu, não. Um homem cair do céu é cair da sua altura, do seu poder. Era assim que os judeus se identificavam. Que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto. Tu és apenas um homem. Tá aqui, ó. Tá aqui. Isaías falando. Entendeu? Tu és apenas um homem. Não é nada mais do que um homem. Entenda, meu amado. Esse Satanás, esse ser das trevas que os crentes tanto falam, colocando medo nas pessoas, entendeu? Não é, na verdade, uma criatura das trevas. Olha o que Deus fala aqui em Isaías 45. Olha só. Vamos ler aqui Isaías 45. Sobre quem é Deus. Diabo criou doença? Diabo criou mal? Diabo criou as trevas? Criou as desgraças no mundo? Não, não foi diabo nem Satanás. Quem foi que fez tudo isso? E quem é que criou todas as coisas? Isaías fala aqui, ó. Isaías, capítulo 45, versículo 5. Leia na sua Bíblia. Eu sou o Senhor. Deus falando. E não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Olha só, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Tudo vem de Deus. O mal não vem do diabo e o bem vem de Deus, não. O mal e o bem vem do Senhor, porque Ele criou todas as coisas.
Nenhuma outra criatura criou nada. Ele criou, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Entendeu? Eu, Senhor, faço todas as coisas. Isso aqui ele está se revelando, sabe para quem? Vamos no contexto aqui, ó. É para Ciro. Ciro, um príncipe poderoso da época. Que Deus estava chamando ele para ser servo dele, para livrar o seu povo. Olha só. E os crentes pegam isso aqui e dizem que é uma mensagem de Deus, que é uma profecia de Deus para o seu povo, que é uma promessa. Eu já vi muitos dizer, irmão, é uma promessa. Olha o que Deus fala para você. Olha o que está escrito em Isaías. Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro. É a profecia do Senhor para você, irmão. O Senhor vai adiante de ti, irmão. Vai quebrar as... Nada disso. São falsos profetas. Querendo ser profeta enquanto não existe mais profeta. São mentirosas essas profecias. Se você ler o contexto, quando Deus fala aqui em Isaías 45, versículo 2, que diz, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Muitos religiosos, muitos cães gulosos, pastores enganadores, passam isso aqui para o povo, dizendo que é promessa de Deus para você. Não é promessa de Deus para mim nem para você. Aqui o profeta está falando através de Deus, aliás, Deus, o Senhor dos Exércitos falando através do profeta Isaías. Não é para mim nem para você. Ele estava falando, sabe com quem? Olha só aqui, ó. No versículo 1, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é o ungido do Senhor aqui? É eu, é você? Não. Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e discernir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus, usando um príncipe de outra nação, chamado Ciro, está aqui. Ele disse, eu vou adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos. É Deus falando para um homem, para um príncipe da época. Não é promessa para ninguém. Entendeu? Ele diz aqui, ó, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, Ciro, tá aqui. Pus o teu sobrenome, ainda que tu não me conheças. Você não, exatamente, ninguém conhecia Deus, mas Deus usava quem ele queria. Tá aqui. Era Deus usando esse homem, esse Ciro, para abater as nações que estavam oprimindo o povo de Israel. Deus sempre usou. Deus usou o rei de Babilônia, Nabucodonosor, para escravizar o povo. Não pode. Leia em Daniel. Veja em Daniel se não é verdade. O que ele diz aqui? Ó? No ano terceiro do reinado de Joaquim, Daniel capítulo 1. Rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, a dominou, a cercou, né? A escravizou. Mas por quem que ele veio? E o Senhor, presta atenção, entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus babilônico, e o pôs os utensílios da casa do tesouro de seu Deus. Do seu Deus. Entendeu? É o próprio Deus que entrega. Aqui Deus entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor. Não foi diabo, não foi Satanás. A desgraça do ser humano, as doenças, as pestes, as mortes, tudo que acontece no mundo é Deus quem faz. Porque assim como Deus é poderoso, ele tem o mundo nas suas mãos assim, ó. Assim, ele faz o que ele quiser. Ele diz, não há outro fora de mim. Porque eu, Senhor, sou o único. E não há outro fora de mim. Entenda isso. Não existe outro Deus. Não existe essa que existe outro Deus. Porque não existe outro Deus. Entendeu? Não existe. Ah, mas e o diabo, ele andava em pedras preciosas, porque ele era não sei quem. Não. Aqui em Ezequiel 26, é uma profecia contra Tiro. Deus manda o profeta falar.
Porque assim diz o Senhor, no capítulo 26 de Ezequiel e no 7, ó. Eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada. Deus falando que traria, eu, Senhor, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor. Deus usando o rei Nabucodonosor para ir contra o rei de Tiro. Está aqui. Matará suas filhas e levantará um baluarte contra ti. E fundará uma trincheira contra ti. E levantará paveses contra ti. Entendeu? Deus destruiria. E fala aqui no capítulo 27. Ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Entendeu? Ó, porque aqui vai falar tudo. Ele era um grande rei, um grande príncipe, que se dizia Deus. Ele era um negociante, ele negociava com todas as nações. Ó. A Síria negociava contigo, ó, no versículo 16. Ó, por causa da multidão das tuas manufaturas, pelas tuas mercadorias, davam esmeraldas, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias trocavam trigo de minite e panag, e mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo. Todas as nações negociavam com o rei Tiro. E ele se achava poderoso. O povo da Arábia, todos os príncipes de Quedar, eram mercadores ao teu serviço. Entendeu? E Arã, e Cane e Éden. Não é o jardim do Éden de Deus. Ah, porque eu estava no Éden. Tudo isso aqui são os mercadores que trabalhavam com ele. E Deus levanta uma lamentação contra ele para o destruir. Eis que tu és um homem sábio, mas não é sábio. Ele vai dizer mais aqui, ó. Por quê, ó? Olha o que ele diz aqui, ó. Veio a mim, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O que é que os pastores evangélicos dizem para o povo? Que esse aqui, que era bonito, belo, cheio de sabedoria, que era o que regia o coral no céu, isso aqui era Lúcifer, que virou Satanás, diabo, que caiu da terra com a terça parte dos anjos. Não, mentira. De maneira nenhuma, meu amado. Ah, mas lá em Apocalipse João fala que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Ele não arrastou a terça parte dos anjos, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Entendeu? Das estrelas. Não é? E aqui diz, ó. E vi, ó, capítulo 12 de Apocalipse. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Não existe isso, mulher vestida de sol, de lua. Não, isso aqui é linguagem de figura. E estava grávida, entendeu? E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. O dragão parou diante da mulher. Esse dragão aqui era Herodes. Essa terça parte das estrelas aqui não eram estrelas nem anjos que o diabo trouxe lá do céu na terra. Não, porque o diabo caiu do céu e arrastou a terça parte dos anjos. Não é terça, aqui está falando terça parte das estrelas. Estrelas aqui são pessoas boas, que eram como coisas luminosas. Assim era a linguagem dos judeus. Eu vou explicar para você daqui a pouco. Ó. Ele estava no Éden, olha só. Olha, ele era belo, formoso, cheio de sabedoria e perfeito. Estava no Éden. Que Éden é esse? Esse mesmo Éden que fala aqui, ó, de Harã e Cane. Não é o jardim de Deus. Jardim de Deus. Mas não era o jardim do Éden, de Adão e Eva. Não. Isso aqui é um jardim de Deus, porque todo jardim significa Éden. Certo? De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. E muitos pastores já deram essa explicação para o povo. Que o diabo habitava com Deus, era um Lúcifer, cheio de formosura, mas aqui está dizendo que era o rei de Tiro.
Não era o diabo e Satanás. Veja só. No versículo 14 diz assim, ó, tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas, era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou em ti iniquidade. Ah, porque o diabo, ele era perfeito, era formoso, era o que regia a orquestra nos céus. Onde é que está escrito isso? Não tem isso aqui. Aqui era o rei de Tiro, que nasceu belo, perfeito, mas o coração dele ficou orgulhoso. O orgulho tomou de conta dele, ele queria ser o próprio Deus. Mas era um homem. A Bíblia não fala que era uma criatura dos infernos aqui, que era um ser das trevas, não. Que nem os pastores falam. Você tem que aprender a ler a Bíblia, meu amado. Leia, entenda. Está aqui para você não ser mais enganado. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Os pastores dizem que ele desejou o trono de Deus, ele queria fazer um trono acima do de Deus, mas não é o trono de Deus lá nos céus, lá no reino dos céus de Deus, não, meu amado. Era ele na terra, que habitava nos lugares poderosos, entendeu? Como Nabucodonosor em Babilônia, que tinha os seus jardins suspensos de Babilônia. Eram homens poderosos, aos seus olhos, eles queriam ser o próprio Deus. Vai dizer mais aqui, ó. Olha só, na multiplicação do teu comércio, os comércios dele, que ele comerciava com muitas nações, vendia muita coisa, trocava muitas coisas valiosas, entendeu? Encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profano do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras fogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos dos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Entendeu? Quer dizer, aqui era o rei de Tiro. Não era o Satanás que vivia no jardim do Éden, como dizem os pastores, cheio de formosura, cheio disso, cheio daquilo. Não, meu amado. Não. Era o rei de Tiro, era um homem. Era apenas um homem e nada mais. Entendeu? Deus criou esses seres maravilhosos. Foi tudo dado por Deus. Deus, ele permite tudo. Permite que o homem se eleve, se orgulhe. Permite que o homem fique grande, poderoso, até vir a sua queda. Quando ele fala, como João fala em Apocalipse, né, sobre estrelas, sobre céu, o que é que nós entendemos aqui então? Vamos ver aqui. O que é isso? Você acha que as estrelas do céu vai cair de verdade? Você acha que realmente o diabo caiu do céu, né? Porque João fala em Apocalipse que ele arrastou a terça parte das estrelas, que eram os demônios, que eram não. Aqui em Gênesis, no capítulo 37, José sonhou. Olha o que é a linguagem de figura. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, é linguagem de figura. É uma maneira de João expressar as pessoas de bem. Certo? As estrelas que o diabo arrastou, o dragão vermelho arrastou com sua cauda, eram as crianças que Herodes mandou matar na época que Jesus nasceu. Eram como estrelas reluzentes. Olha o que José fala aqui, ó. Gênesis, capítulo 37, versículo 9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, José falando, olha José falando aqui, ó, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Você acha que o sol e a lua e as estrelas iriam se inclinar para o homem? Você já viu isso em algum lugar? Não existe. Linguagem de figura. Força de expressão. José sonhou isso. Quem eram esse sol, essa lua e essas 11 estrelas que iriam se inclinar para José?
Veja o que o pai de José vai dizer. E contando ele ao seu pai e aos seus irmãos, o seu pai lhe repreendeu, dizendo: o que é isso que tu sonhaste, José? Porventura, viremos eu, tua mãe e os teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Entendeu agora? O sol, a lua e as estrelas que José falava, era o pai dele, a mãe dele e os seus irmãos. Não era sol e lua de verdade, lá do céu que cairiam e ficavam diante de José, não. Era uma linguagem de figura, assim como João fala em Apocalipse, a respeito do dragão, da serpente, da besta, da mulher vestida de sol, dos 7 chifres. Tudo isso é linguagem de figura representando os reinos, os poderes da terra, como os imperadores, os 8 imperadores que reinaram até o ano 70. Dominando o povo, eram bestas ferozes, não eram bestas de verdade, animal, nem Satanás, nem diabo, mas sim homens que dominavam na época. Entendeu? Está mais do que explicado. José teve um sonho, sonhou que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam para ele. E o pai dele, ouvindo isso, falou o quê? Tá louco, rapaz? Você quer dizer que eu e a tua mãe e teus irmãos vamos te servir? Seremos teus escravos, é isso? Entendeu agora? E foi o que aconteceu. Ou não aconteceu? Aconteceu. Ele se tornou governador do Egito, porque mais tarde seus irmãos o venderam, e ele de escravo passou a governador, e o seu pai, sua mãe e seus irmãos foram até ele se inclinar, como ele havia sonhado. Mas não foi sol, nem lua, nem estrela de verdade. Foram pessoas. Os judeus denominavam, citavam, expressavam pessoas boas, como estrela, como sol e como lua. E pessoas mais, como o diabo, Satanás, serpente, dragão, como algo horrível. Assim, eles davam a sua expressão para o povo. Tá bom? Então, meu amado, é isso que eu tenho que explicar para você hoje, certo? A respeito das grandes, maiores mentiras dos evangélicos. Diabo, Satanás não se rebelou no céu, como diz em Apocalipse, em Ezequiel e em Isaías, não. Foram reis poderosos que queriam ser deuses, se achavam como deuses, certo? E então se rebelaram. O céu que eles falam não é o céu de Deus, que o diabo se rebelou no céu e queria fazer o seu trono e trouxe a terça parte dos anjos, não. A terça parte das estrelas, que João fala em Apocalipse, não falou de anjo, falou de estrela, que eram as crianças que morreram inocentemente sob o domínio do rei Herodes, através do nascimento de Jesus Cristo, de Nazaré. Amém? Essa é a minha revelação. A minha não, essa é a revelação da graça de Cristo para você, meu amado. Graça e paz a todos. Muito obrigado por tudo. E eu digo mais uma vez, o maior roubo da história deste mundo que existe desde que a igreja se chamava igreja é o dízimo em dinheiro. É o maior roubo do mundo. Não existe dízimo em dinheiro. Na Bíblia era alimento e sempre será alimento. Quem inventou foi Agostinho na África, para enganar o povo. E os evangélicos também vêm, do mesmo modo, adotando essa lei maligna e enganadora, que é um crime contra a humanidade. Existe a oferta voluntária. A oferta voluntária existe, tá bom? Meu amado, nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sem mácula, sem defeito. Porque na graça de Cristo Jesus, Romanos 8 fala, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós. Não existe condenação, entendeu? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Cristo, tá? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? As leis de Moisés. Eram os 613 preceitos da lei de Moisés, que Cristo aniquilou na cruz. Então, estamos livres de qualquer condenação e somos salvos pela sua graça maravilhosa. Por quê? Viver debaixo da lei de Moisés, que nem as igrejas evangélicas vêm fazendo,
Porque toda a igreja evangélica que você entra, que diz que prega a graça do Senhor Jesus, e ela tem as leis de Moisés, como o dízimo, fogueira santa, altar, candelabro, arca da aliança, campanhas, ela tem batismo nas águas, santa ceia, e todas essas oblações judaicas, da lei de Moisés, não é a igreja da graça, não prega o evangelho da graça, porque isso são obras da lei. E aqui, em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, está mais do que claro. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito que maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-la. Se você fizer um dos preceitos, você está sujeito, você está obrigado a cumprir todos os outros. Se você não cumprir, você será maldito. E outra, é em vão, porque são obras mortas, não existe mais lei. Tá bom, meu amado? Somos mais do que vencedores. Somos com ele herdeiro, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você é santo, você é irrepreensível, você é uma igreja gloriosa. Somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é o templo lá em São Paulo, não é os templos que estão fazendo aí caríssimos, não. São 4 paredes. A igreja do Senhor Jesus somos nós. A igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque se discernem espiritualmente. É preciso que você, meu amado, seja espiritual para entender as coisas do Espírito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus, está aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos o templo de Deus, Deus habita em nós e nós somos santos, diz o Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aqui me despeço de todos. Um abraço, eu agradeço pela presença de vocês e vamos juntos levar esse Evangelho da Graça a todas as nações. Graça e paz a todos, fiquem com Deus em nome de Jesus.